Olá para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, a gente está aqui na FEMAGRE agora e a gente vai falar um pouquinho sobre a condição dos produtores de leite. Estou aqui com o Arnaldo Botrel, que trouxe para a gente, porque teve uma novidade no setor que está todo mundo tentando minimizar o impacto para esse setor que está agonizando já tem um tempo, né, Arnaldo? Claro, na verdade já faz quase um ano, ou próximo disso, uns 10 meses, que a FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, juntamente com a CNA e com a Comissão de Pecuária de Leite, que não sou eu o presidente, mas é o Jonathan, a Nata, está lutando e trabalhando. Foram mais de 30 reuniões, ofício, idas e idas em Brasília, para amenizar o caos que o produtor de leite está passando, em especial o pequeno produtor de leite. Minas é o maior produtor de leite, assim como também no café. E também Minas é o estado que tem o maior número de pequenos produtores. Estão agoniando. Mas o que nos deu um alento e nos refrigera a nossa alma foi que em poucos dias a Federação da Agricultura e Pecuária, FAENG, organizou um movimento, Minas Grita pelo Leite, e em poucos dias nós conseguimos mobilizar mais de 8 mil produtores de leite que foram até Belo Horizonte, foram lá até o Parque da Gameleira, ali nas proximidades, e fizemos lá um grande movimento onde estavam muitos políticos, muitos deputados estaduais, federais, autoridades, instituições e o governador Zema, que foi, na verdade, a bola da vez, no bom sentido, que anunciou medidas importantes para o leite lá, para amenizar um pouco as questões que vêm ocorrendo, que são as importações desenfreadas de leite em pó, né? Que precisamos também das renegociações de dívidas e também que insira o leite não só na merenda escolar, mas nos programas sociais diversos do governo. E essa ação que a gente teve agora com o Zema, Arnaldo, ela minimiza o impacto, mas não resolve ainda, né? Porque o que ele fez foi de retirar, ampliar o imposto. Explica pra gente o que aconteceu lá. Na verdade, os laticínios que importavam leite, eles tinham uma redução de imposto. Agora, a partir de agora, o leite importado não tem mais redução. O laticínio, para ter o benefício do imposto, tem que comprar o leite de Minas Gerais. Mas o que o governo poderia fazer já de imediato, até que se oficialize essa questão da importação, é fiscalizar pelo menos. Imagina países do Mercosul que vendem 4 vezes mais o leite que produz. Resultado, está comprando de alguém lá dos países de fora, com o leite quase que vencido, passando pelo Mercosul, trocando de embalagem e entra sem nenhuma fiscalização. Pelo menos a fiscalização já deveria estar sendo feita. Quanto tempo assim para o produtor conseguir respirar com essa ação, Arnaldo? O presidente da FAENG, o Toninho, foi muito inteligente, contundente e firme. Instalou lá um relógio público, vamos dizer assim, um cronômetro, para que essas ações tomem o conhecimento do governo e que o governo tome as ações referidas a isso. Caso o governo continue a ser desinteressado, eu imagino que vai haver um grande movimento, um grande lita por leite no Brasil todo. Goiás já está anunciando que vai fazer o mesmo movimento. Isso deve estender para o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, etc. Mas esperamos que o governo, só com esse número de pessoas, com essa quantidade de gente que teve lá em Belo Horizonte, já se sensibilize e tome as medidas necessárias. Já temos muitos produtores deixando ou pensando em deixar a atividade, Arnaldo? Muitos, e o pior, abatendo os seus animais, abatendo as vacas leiteiras, abatendo a joia, aquele criatório que durou anos e anos de genética já está abatendo. Vamos falar um pouquinho de café agora, aproveitar que a gente está na FEMAGRE. Estou sentindo que é o mar mais otimista esse ano em comparação aos últimos 3 anos, pelo menos, porque o preço está nos patamares que vocês disseram aqui que estão positivos, o clima ajudou, perto do que a gente observou no ano passado, mas qual que é a sua opinião para a safra 24? Na minha opinião é o seguinte, agora vamos falar da minha praia, que me permite aqui, eu estou como presidente, segundo mandato agora, da Comissão Estadual do Café pela FAENG. Aliás, honrado com esse convite que me foi feito a semana passada. Mas aqui na feira, a Cospé é uma feira ímpar, né? Na verdade, quando se trata de feira da cafeicultura, a Cospé é ímpar. Inclusive com os seus patamares de negociação, ela tem uma habilidade muito grande para fazer barter, para fazer as vendas futuras, as trocas, a inovação, o conhecimento, a tecnologia. Mas o café está passando uma fase melhor. É claro que nós tivemos um patamar de preço bem superior, tivemos a 1.500 a saca, hoje está trabalhando em torno de 1.000, mas nós tivemos os fertilizantes que recuaram um pouco, isso ajuda um pouco. O clima, como você disse, foi um clima compensatório, principalmente choveu na hora que precisava chover, ou seja, na época da florada. É a época crucial que precisa ter chuva no cafeeiro, principalmente o que não é irrigado, que é a grande maioria, é na época da florada. Então ocorreu isso, fez com que a florada pegasse e tenha uma safra bem razoável. Também a chuva continua acontecendo e isso faz com que o café
teve uma boa granação, um bom tamanho, uma boa peneira e vai ter uma boa qualidade. A gente já consegue falar em números ou ainda é cedo, Arnaldo? Eu acho que ainda é cedo, porque apesar de tudo, a Conab muitas vezes faz as pesquisas e tal, mas a gente tem muita carência ainda, sabe, Virgínia, de verdadeiros números de visita à lavoura, de visitação ao campo, de fato, para que tenha uma previsão de safra maior. Normalmente, eles usam muito os exportadores e alguns outros aí para especular e às vezes abaixar o café quando o café está subindo um pouco. Mas vamos aguardar, que eu acho que vai ser o suficiente. E quando a gente fala num gargalo ou dificuldade para o produtor aqui do sul de Minas, Arnaldo, qual que é a maior dificuldade que ele pode enfrentar aí nessa safra? Hoje nós estamos trabalhando com duas questões importantíssimas. Primeiro, legislação trabalhista. O produtor está enfrentando a legislação trabalhista, está sendo punido severamente, não que ele não queira fazer. São coisas que são impossíveis de praticar. E a maneira de fiscalizar, o modo como está sendo feitas as fiscalizações, está sendo muito agressivo. Então, muitas vezes, chega lá um comboio de veículos, 10, 15 veículos, Polícia Federal, Armada, Escopeta, mais Ministério do Trabalho, 3, 4 carros, mais não sei o quê, e outras coisas mais que isso está nos prejudicando muito. A palavra trabalho análogo a escravo, que ainda precisa ter uma interpretação mais bem definida na lei, que isso muda é Brasília, nós estamos trabalhando nisso, também tem incomodado o lado de cá e também o lado de lá, que é da fiscalização e do próprio Ministério do Trabalho. E o outro ponto é seguro. Nós temos que bater nessa tecla, temos que avançar muito nessa tecla. Nós precisamos ter uma modalidade de seguro que assegura a planta, assegura o fruto, assegura os intempéries, ou seja, geada, chuva de granizo e também seca. Então nós estamos trabalhando assim dioturnamente nesse tema, lá na nossa comissão e também junto com a Comissão Nacional do Café, para que a gente possa trabalhar nisso. Mas infelizmente, nós trabalhamos nisso com esse esforço e temos a notícia do governo federal que os seguros, a subvenção do seguro e o valor do orçamento do seguro para as culturas do Brasil todo caiu tudo pela metade. Então, metade da subvenção e metade do orçamento. Desse jeito não vai, né? E o que faz agora, Arnaldo? O que faz agora? Reza para não ter intempérie. E tem um laninha batendo na porta aí, né, Arnaldo? Isso preocupa vocês aqui do sul de Minas? Sempre preocupa, porque existe, pelos estudiosos, né, o pessoal da área, que as temperaturas e o clima está mudando severamente. Então, tem acentuado as mudanças de temperatura, de mudança de chuva de granizo, época de chuva de granizo, época de geada, época de seca, e também isso impacta severamente, porque a planta café é uma planta centenária, ainda não adaptou a essas mudanças. Isso pode atrapalhar um pouco na produção também futura. Obrigada, Arnaldo. Para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, não sai daí que já já a gente está de volta.